Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Elton Cardoso. Aqui eu falo de livros que mudaram homens e homens que mudaram o mundo. Estou falando de Clive Staples Lewis, C.S. Lewis. E esse livro é maravilhoso. Uma edição de luxo da HarperCollins. Como cultivar uma vida de leitura? Como cultivar uma vida de leitura? Como que nós podemos nos tornar leitores e não apenas aqueles que decodificam os signos linguísticos, aqueles que sabem ler porque foram alfabetizados, mas homens que deixam que o livro os leia também. Olha que interessante essa frase aqui de Mortimer Adler, mencionada logo aqui no prefácio. Como Mortimer Adler, aquele grande educador clássico, do norte-americano, cuja obra nós iremos mencionar aqui várias vezes durante os vídeos, naquele famoso livro Como Ler Livros, ele vai dizer: no caso de bons livros, a questão não é quantos você consegue ler, mas quantos conseguem ler você, vai dizer Mortimer Adler. E Lewis foi um grande leitor. C.S. Lewis vai dizer um outro grande crítico. William Epsom descreveu C.S. Lewis como o homem mais culto de sua geração, alguém que lia de tudo e lembrava-se de tudo o que lia. Vai falar também a respeito da memória de Lewis, que foi extraordinária. Ele lia muito, ele vai descrever aqui como foi a sua infância. Ele foi criado por seu pai, porque perdeu a sua mãe muito cedo, e por um irmão que era muito próximo a ele. Lewis foi um gigante literário do século XX, nascido em 1898, vai falecer em 1963. Curiosamente, ele vai falecer no mesmo dia do presidente dos Estados Unidos assassinado, John Kennedy. Então, a morte dele vai ser abafada, porque outra figura histórica ali, norte-americana, falece no mesmo dia. Mas C.S. Lewis, ele teve uma importância muito grande para o seu tempo e para nós hoje, cuja obra mais famosa são as Crônicas de Nárnia, a Trilogia Cósmica, também é muito famosa, Cristianismo Puro e Simples, uma obra apologética que Lewis primeiro gravou no rádio na Segunda Guerra Mundial para incentivar, ele dava palestras no rádio para incentivar aqueles aviadores norte-americanos, soldados aviadores, e ele vai depois compilar essa obra e escrever Cristianismo Puro e Simples, A Abolição do Homem, também uma obra apologética maravilhosa. Foi um grande amigo de Tolkien, de J.R.R. Tolkien. Eles tinham um grupo de amigos que se reuniam num bar, num pub, para falar sobre livros. Um apresentava ao outro os originais de suas obras, e ali surgiram histórias maravilhosas como O Hobbit, O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis, Tolkien só publicou porque o Lewis insistiu muito. Como amigo, ele falou: olha, você precisa publicar essa obra. Você precisa. O Tolkien já não gostava tanto assim, por exemplo, das Crônicas de Nárnia. Aí é a diferença entre a alegoria e o simbolismo. A obra do Tolkien é repleta de simbologia, desse simbolismo cristão, e a do Lewis é mais alegórica. Em algum momento eu vou fazer também essa análise comparativa entre a obra dos dois, mas vai ficar para um outro vídeo. Hoje eu quero falar sobre esse livro aqui, que é maravilhoso. E veio numa edição belíssima, como vocês podem ver. Capa dura, HarperCollins, eu indico muito. Ele vai dizer aqui, por exemplo, ele divide o livro em duas partes. Na primeira parte, ele vai trazer mais a respeito da sua experiência particular. Aquilo que ele viveu na sua infância,
Por que nós lemos? Ele vai dizer, por exemplo, por que o ser humano precisa ler? Lewis realmente parecia se lembrar de quase tudo que lia. Um de seus alunos recorda-se de que se alguém citasse qualquer trecho de Paraíso Perdido naquela obra clássica de John Milton, Lewis continuaria a passagem de cor. Outro aluno afirmou que poderia pegar um livro da prateleira de Lewis, abrir em uma página aleatoriamente e seu professor seria capaz de resumir o restante da página. Estou falando aqui de um grande intelectual do século XX, de um grande escritor, um dos maiores do século XX, certamente ao lado de J.R.R. Tolkien, e uma mente brilhante. Ele terá lido na sua infância livros que marcaram, que ele se lembraria por toda a sua vida. Comentava o quanto de sua perspectiva e sensibilidade foi moldada pelos livros que ele leu, de Beatriz Potter, a autora do Pedro Coelho, um livro que eu recomendo muito às mães que homeschooling, aos pais católicos, cristãos que leem para os seus filhos. Durante a sua infância, foi muito marcada por Beatriz Potter. As releituras da Ilíada de Homero, poucas semanas antes de sua morte, em novembro de 63. Então ele vai reler durante toda a sua vida algumas obras. E a Ilíada, a obra de Homero, né, que vai narrar ali a Guerra de Troia, vai ser uma das suas obras preferidas. Ele vai reler antes de morrer. A Casa Soturna, de Dickens. E The In Memoriam, de Tennyson. Lewis era um leitor disciplinado e empenhado. Nós temos até um vídeo aqui, depois eu coloco no link para vocês, a respeito da virtude da ordem. Lewis era um leitor ordenado, era um leitor disciplinado. Como outros professores, empenhado em recordar-se de tudo aquilo que ele podia ler. Ele sentava-se na biblioteca de Oxford, ele se autodenominava o dinossauro de Oxford. Era o lugar onde ele gostava de estar, na Idade Média. Ele foi um grande filósofo, ele teve, duas cadeiras em Oxford. Ele teve a cadeira de filosofia e passou assim com louvor na prova, era uma prova muito disputada, e ele conquistou a cadeira de filosofia e também de literatura inglesa, literatura medieval, literatura antiga. E ele se dizia o dinossauro de Oxford. Quer me encontrar, estarei na Idade Média, onde eu me sinto bem. Ele gostava das leituras mais antigas. Aqui falando de algo extraordinário, um dos ensinamentos sobre leitura de Lewis, ele vai dizer: a experiência literária cura a ferida da individualidade sem diminuir o seu privilégio. Ao ler grande literatura, eu me torno 1000 homens e mesmo assim continuo a ser eu mesmo. Ao ler literatura, eu me torno 1000 homens e continuo a ser eu mesmo. São 1000 vidas na vida de um único homem, sem perder a sua essência, sem perder a sua personalidade, mas ele vai trazendo ensinamentos de 1000 pessoas diferentes. Essa capacidade que a literatura tem de transcender, que eu tanto falo aqui nos vídeos que eu faço nesse canal. Por isso que os livros mudam homens e os homens mudam o mundo. Essa frase, uma frase do poeta Mário Quintana, um poeta gaúcho, certa vez foi perguntado se os livros poderiam mudar o mundo. Ele diz: não, os livros mudam os homens mudam o mundo. Um livro bem lido, um clássico da literatura, é capaz de trazer isso que o Lewis falou aqui. São 1000 vidas numa vida, num único homem que continua sendo ele mesmo. Tal como o céu noturno, no poema grego, eu vejo com uma miríade de olhos,
mas ainda sou eu quem o vê na adoração, no amor, na ação moral e no conhecimento. Eu transcendo a mim mesmo e nunca sou mais eu mesmo do que quando faço isso. Então, esse é o belíssimo livro que eu trago para vocês hoje, Como Cultivar uma Vida de Leitura. A segunda parte do livro vai falar de coisas mais práticas a respeito da leitura. Por exemplo, ele vai trazer aqui combinação de palavras, sinceridade e talento, prosa e estilo. Não eles, mas por meio deles. O prazer na leitura, a originalidade, o mito da atualização, em dia com as tendências literárias, gostos variados, verdadeira satisfação, arrogantes literários, relendo livros preferidos a cada 10 anos. Ele fazia muito isso. Reler é melhor do que ler, né? Ele vai dizer que, assim como uma parede não pode, ele vai dizer isso num outro livro dele chamado é um ensaio para crítica literária, onde ele vai dizer que, assim como uma parede não pode ser preenchida por quadros aleatoriamente, sem que aquilo signifique alguma coisa, nós não podemos também sair lendo qualquer coisa. Não, nós precisamos escolher livros que possam verdadeiramente tocar a nossa alma, possam fazer com que nós tenhamos essa transcendência, saiamos melhor, como eu tenho dito aqui no canal, melhor a cada leitura. E ele traz aqui, por exemplo, alguns ensaios, brevíssimos ensaios, notas de rodapé, comentários a respeito da imaginação, que é um tema central aqui do canal, sobre Shakespeare, sobre Hamlet, né, essa peça teatral maravilhosa, obra-prima de Shakespeare, sobre Tolstói, Platão e Aristóteles, mapeando o livro. Ele vai dizer aqui, por exemplo, como que ele tomava nota dos livros, que é uma prática que eu indico muitíssimo. Leia com um lápis ao seu lado, vai anotando. Coloque ali nas laterais, nas bordas do seu livro. Eu sei que você tem gente que talvez não goste de escrever nos livros. Os meus livros eu gosto de escrever porque eu vou conversando, eu vou dialogando com os autores. Aquilo que eu não entendo, eu coloco uma interrogação, eu puxo uma seta para o lado, eu grifo embaixo, eu circulo a palavra, para que depois eu possa, numa releitura futura, eu possa compreender melhor, ou eu perceba que já foi saciado, já foi ali esclarecida aquela dúvida que eu tinha. Então nós podemos, olha que interessante isso aqui, Por que contos de fadas costumam ser menos ilusórios do que histórias realistas? Por que contos de fadas costumam ser menos ilusórios do que histórias realistas? Aqui provavelmente é uma influência também de Chesterton. Lewis, que foi leitor de Chesterton, e Chesterton, J.K. Chesterton, grande autor, que eu vou trazer mais vezes aqui, foi ali um dos pivôs ao lado de Tolkien. A sua leitura, a leitura de O Homem Eterno, vai ser fundamental na conversão de Lewis. Lewis que, como eu disse, perdeu sua mãe muito cedo, e seu pai, sem saber direito como lidar com aquela situação, vai colocar ele e o seu irmão em internatos. Então ele vai passar por vários internatos. Depois o seu irmão vai falecer, alguém que era muito próximo a ele, e aquilo vai marcar a sua vida, a sua infância. E ele vai cair num vazio existencial, principalmente depois que vai ter um tutor erudito que vai ensinar muitas coisas para Lewis, vai introduzi-lo no mundo dos clássicos, das línguas. Ele que foi um grande erudito, foi um homem que tinha conhecimento amplo, mas cético. Depois vai se tornar um ateu convicto, até passar pelas guerras mundiais e ter uma conversa numa noite com Tolkien que vai mudar a sua vida, onde Tolkien vai explicar a ele que existe um mito que é de verdade, o mito verdadeiro, que não é apenas um símbolo, mas que é de verdade, que é Jesus.
Depois dessa conversa vai virar uma chave dentro de C.S. Lewis, e depois da leitura de O Homem Eterno de G.K. Chesterton, ele vai se converter. Para a tristeza de Tolkien, ele não vai se converter ao catolicismo, mas vai ser um cristão convicto, vai ser um grande apologeta de sua fé depois. Então é isso hoje, nós encerramos o vídeo aqui, pedindo que você não deixe de se inscrever nesse canal, por favor. Se o conteúdo está sendo relevante para você, vamos alcançar mais pessoas. Dê o seu joinha aí, faça o seu comentário. Se você tem conseguido cultivar uma vida de leitura, comenta aí se está difícil para você. De repente, os próximos vídeos serão a partir do seu comentário, mas não deixe de se inscrever no seu canal e de ativar o sininho aí de notificações. Deus abençoe, um forte abraço, e esse é mais um livro que transforma a vida do leitor. C.S. Lewis, Como Cultivar uma Vida de Leitura. Um forte abraço a vocês.